Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler dois versos, o verso 14 e o verso 15, que diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Oremos. Senhor Deus de toda graça, está aqui a Tua palavra, Senhor, que Tu possa, Pai, falar poderosamente ao nosso coração, nos instruindo, nos exortando, nos disciplinando, mas que nós possamos andar, Senhor, depois de ouvi-la, de modo digno do Senhor, para que Teu nome seja glorificado neste lugar. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ter um correto procedimento na casa do Senhor. Paulo, ele vai escrever ao jovem Timóteo, agora pastor de uma igreja localizada na região de Éfeso. Essa carta ela é conhecida como cartas pastorais, tanto a carta a Timóteo como a carta a Tito, ou seja, epístolas pastorais, e é tida por alguns estudiosos como a lei pastoral, e elas receberam esse título desde o século XVIII. Por quê? Porque elas estão endereçadas aos pastores. Em grande medida, ela diz respeito aos deveres de cada um desses pastores. E o jovem Timóteo é um desses pastores que recebe esta carta, sendo ele companheiro do apóstolo Paulo, companheiro e amigo do apóstolo Paulo, cooperador do apóstolo Paulo em muitas de suas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filipenses. Também Timóteo foi encarregado de algumas missões que foram dadas também pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo considerava muito esse jovem a ponto de chamar ele de filho amado e fiel no Senhor. E isso está registrado lá em Romanos e também em 1 Coríntios. Então Paulo, ele tinha ensinado princípios bíblicos da fé a Timóteo. Mas Paulo não só ensinou, Paulo também serviu de modelo de uma liderança cristã para esses jovens. E agora o apóstolo Paulo deixa Timóteo na liderança da igreja de Éfeso, e Paulo vai instruir Timóteo acerca de alguns assuntos pastorais, ou acerca de alguns assuntos relacionados à igreja. E a carta em si, ela mostra que há uma atenção que é dirigida ao cuidado do rebanho de Deus, à administração da igreja e ao comportamento que se deve ter nela, na igreja. Embora as cartas elas sejam endereçadas a Timóteo e a Tito, essas cartas elas são claramente escritas para benefício da igreja. E essas cartas elas teriam como objetivo de serem lidas em voz alta nas congregações nas quais elas chegassem. Então o objetivo central da carta era justamente o que está no capítulo 3, nos versos 14 e 15, que foi o que nós lemos. Porque a igreja, irmão, é importante nós sabermos disso, a igreja, olhe bem, nós, igreja, nós somos o principal veículo e realização da obra de Deus nesta terra. Eu e você é o principal veículo para a realização da obra de Deus nesta terra. Então o meu procedimento e o seu conta muito.
E sendo a igreja o principal veículo de Deus, nós precisamos analisar como anda o nosso procedimento dentro da igreja. Como eu tenho me comportado dentro da igreja de Deus? Depois que Paulo vem falando acerca dos bispos e dos diáconos, quais são os requisitos que eles devem ter, Paulo ele vai falar de alguns atributos da igreja e vai orientar o jovem pastor Timóteo ao correto procedimento na casa do Senhor. John Stott ele vai falar uma coisa bem interessante que eu anotei, que ele diz assim: de modo deliberado e providencial de Deus, as cartas do Novo Testamento, elas vieram a ser escritas e foram preservadas para a edificação da igreja nas gerações posteriores. Essas cartas que nós temos no Novo Testamento, ela serviu para a igreja de Timóteo, ela serve para a igreja de hoje e vai servir para a igreja do seu e do meu filho. O autor da carta, como nós vimos e temos plena convicção, o apóstolo Paulo, ele vai dar relatos de si logo no capítulo 1, no verso 12 e 13. E as informações que estão contidas lá vão falar muito sobre o apóstolo Paulo. E alguns pais da igreja, eles aceitaram 1 Timóteo como sendo uma carta legítima escrita pelo apóstolo Paulo. E aí, é interessante porque o que me levou a falar sobre esse assunto, ter um procedimento correto na casa do Senhor. Meus irmãos, eu cheguei um dia de escala, na parte da manhã da escola dominical, eu e o diácono Elton, nós estávamos escalados, e quando nós chegamos na igreja, estava uma verdadeira bagunça. E eu quero que você me entenda, bagunça, por que estava uma bagunça? A bagunça não estava porque as pessoas que foram designadas para arrumar, elas não arrumaram. Foi porque alguém fez alguma coisa no dia anterior e no dia seguinte eles não arrumaram a igreja. E aí havia muitos papéis de balas espalhados, copos por cima das cadeiras, o piso cheio de areia e havia também muitos copos descartáveis por aqui e nós ficamos sem entender. Mas eu havia passado num dia anterior, vi que tinha pessoas que usaram a igreja. E aí, nessa semana, eu fui convidado pelo presbítero Alessandro para me trazer uma palavra. E o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Fala sobre o procedimento deles na igreja. Eu não tive a oportunidade porque eu adoeci, mas o Senhor sabe, porque eu trouxe hoje essa palavra para nós, para que a gente possa atentar como anda o nosso procedimento na igreja. E não só foi aquilo que eu vi naquele dia. Eu já vinha observando inúmeras coisas que tinham acontecido aqui. E a gente fica, às vezes, até receoso de falar com alguém, porque muitas vezes os diáconos e os presbíteros desse lugar são taxados como pessoas chatas. Mas, irmãos, nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados pelo nosso procedimento, pelo procedimento daqueles que nós vemos também andando errado. Isso é uma realidade, meus irmãos. Então, como diáconos e presbíteros desse lugar, nós temos que preservar por isso aqui. Se essa é a casa de Deus, nós temos que preservar por ela. O interessante, irmãos, é que nós, como servos do Senhor, nós observamos que nós temos cuidado com tudo na nossa vida secundária. Nós temos cuidado com o nosso carro, nós temos cuidado com a nossa casa, nós temos cuidado com as nossas roupas. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, na parte A do verso 9, há uma discussão lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí há uma discussão naquele capítulo, e Paulo vai dizer assim: nós somos cooperadores. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Udenberg? Quem é Alessandro? Nós não somos ninguém, nós somos cooperadores desse lugar, meus irmãos. E como cooperadores, você também que está sentado aí, você é um cooperador de Deus. Como cooperador neste lugar, você tem que zelar por este lugar.
Nós temos que zelar por esta casa, meus irmãos. Não é que os objetos aqui, eles sejam mais importantes do que as pessoas. Não, nunca vão ser. Nós temos que zelar pelos objetos, nós temos que zelar pela doutrina, nós temos que zelar pelas pessoas, nós temos que ter ordem no culto. Aqui é a casa de Deus, meus irmãos. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós observamos que lá, quando os objetos eles eram estabelecidos para ser colocado dentro do templo, o Senhor ele ordenava tudo bem direitinho. E porque hoje, meus irmãos, nós queremos tratar a igreja do Senhor como nós tratamos outros lugares aí fora, que também é um erro, isso é falta de educação. Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus, o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele zela pela sua casa. Casa essa, meus irmãos, onde habita remidos. Porque nós sabemos, irmãos, que aqui é a Assembleia dos Santos, onde nós adoramos ao nosso Senhor em espírito e em verdade. Pelo menos nós cantamos isso e dizemos com a nossa boca, que adoramos o nosso Deus em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, ter o cuidado com a casa de Deus em tudo é muito importante. Objetos, pessoas, doutrina, culto, tudo isso é muito importante para nós. Veja um exemplo, meus irmãos. Essa cadeira que você está sentado aí, ela é importante ou não? Sim, ela é importante. Essas lâmpadas aqui, elas são importantes? Sim. O banheiro é importante? Sim. O bebedouro é importante? Sim. Quando os jovens e adolescentes, eu acho que os adolescentes, não sei se participaram, eles lavaram as cadeiras aqui da igreja. Eu perguntei, e aí, deu muito trabalho? Aí eles disseram, não, o trabalho deu de arrancar o chiclete. Irmãos, colocar chiclete na cadeira da igreja, seja lá onde for, colocar chiclete. Outro dia eu estava arrumando, eu vi cadeiras riscadas. Outro dia eu cheguei no banheiro, os vasos estavam entupidos com papel higiênico. O bebedouro, às vezes nós vemos lá, as pessoas pegam copos, geralmente são mais as crianças que fazem isso, e elas não utilizam a água toda e jogam a água dentro do recipiente onde recebe os copos. Como pais, meus irmãos, nós temos que orientar os nossos filhos. Esse não é um procedimento correto na casa do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós que estamos à frente da igreja, os diáconos, os presbíteros, quando repreendem, somos taxados como chatos. E muitas vezes também, alguns dizem, quer ser o dono da igreja. Eu vou dizer uma verdade a você que talvez você não saiba. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do pastor, a igreja não é de ninguém. Paulo diz, Timóteo, é a igreja de Deus. Igreja, essa igreja não é de vocês, essa igreja é de Deus. E se nós não cuidarmos, meus irmãos, deste lugar, nós vamos correr um sério risco, como o pastor Hamilton já pregou aqui, de não termos a igreja mais neste lugar. Se nós começarmos a trazer costumes mundanos para essa igreja, Deus ele é um Deus justo, como já foi pregado aqui vários domingos, inclusive domingo passado. Trazer costumes do mundo para cá não vai dar certo. Não vai dar certo. Aconteceu assim com as igrejas da Europa. Elas viraram bares, boates, até mesmo casas de eventos, porque eles esqueceram do propósito principal. Entender que nessa igreja tem um dono, e o dono dela é o Deus ao qual nós cantamos aqui, Senhor de toda a terra. Então Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, escrevo-te estas coisas, embora esperando em ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas, ou fique ciente, como se deve proceder na casa
de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Paulo vai demonstrar uma preocupação a Timóteo acerca desse procedimento. E era justamente essa sentença que me via à mente. Como se deve proceder na casa de Deus. Então Paulo diz: Timóteo, eu escrevo-te estas coisas. Que coisas? Todas as instruções que são dadas na carta. E Paulo diz: esperando e ver-te em breve. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai revelar ao jovem Timóteo que ele tinha a esperança de ver Timóteo. Mas ele sabia também que esse plano não poderia dar certo. E aí Paulo resolve escrever, preocupado com o que a igreja poderia estar passando ou iria passar. E Paulo vai e escreve uma carta a Timóteo. E essa mensagem, ela não só serve para Timóteo, ela serve também para mim e para você. Porque Deus, ele também se preocupa, não só com a igreja de Timóteo, ele se preocupa com nós hoje também. E Paulo diz a Timóteo algumas coisas importantes. E uma delas é o procedimento. E Paulo diz: para que se eu tardar, Timóteo, eu quero que você fique ciente. E esse é o recado para nós essa noite. Eu quero que você fique ciente. Fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Então, ter consciência. Esse é um dos fatores aqui. Ter consciência. Consciência de quê? Como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus, essa expressão que é dita aqui, ela vai dar uma ideia de família. Família de Deus. Habitação. Nós nos tornamos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros agora com Cristo. E essa relação com Cristo, meus irmãos, ela, mesmo sendo uma relação individual, ela passa também a ser uma relação societária. Porque a igreja, irmãos, ela se tornou a sociedade dos remidos, aonde se reúne um povo que foi lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus. É aqui neste lugar onde se reúne a igreja, a casa de Deus, a família de Deus. É neste lugar. E por que nós temos que nos preocupar e estar ciente? Há um ditado popular que quando a coisa está muito bagunçada, o povo diz assim: ei, aqui não é a casa de Noca não. Porque aqui, irmãos, não é a casa de Noca, aqui não é a casa de Manjoana, como diz o ditado. Aqui é a casa de Deus. Se aqui é a casa de Deus, meu procedimento tem que ser diferente. Principalmente aqui dentro. Então Paulo chega a Timóteo e diz: Timóteo, eu quero que você fique ciente como deve proceder na casa de Deus. Porque se essa casa é a casa de Deus, e nós sabemos que é a família de Deus, toda família, irmãos, ela precisa de disciplina. Umas vão ser disciplinas mais severas, mais rígidas, outras não. Aqui precisa de disciplina. Quando filhos de Deus, eles não são disciplinados, ou os nossos filhos não são disciplinados, eles se tornam tiranos e rebeldes. E não é isso que o Senhor quer para nós, meus irmãos. Assim como em toda família, meus irmãos, nós sabemos que na casa do Senhor há disciplina, mas também há muito amor. E se há muito amor, você sabe também o quanto Deus tem te amado. Você sabe o quanto Deus ele tem te amado. Hoje, na devocional, o pastor falou que Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, amém? Amém. Ele tem cuidado de nós. E isso é o quê? Isso é amor. E como é que eu retribuo esse amor? Com um comportamento infantil, rebelde, tirano e até mesmo irresponsável. Na casa do Deus que me ama. É importante nós observarmos uma coisa. Paulo aqui, ele não está recomendando a Timóteo uma empresa. Paulo está recomendando a Timóteo a casa de Deus.
O negócio aqui é mais sério, irmãos. Olha, Timóteo, tenha consciência. É a casa de Deus. O procedimento aqui é diferente, Timóteo. A doutrina aqui é séria, Timóteo. O ensinamento aqui é preciso, Timóteo. A verdade aqui é prioridade, Timóteo. A santidade aqui é preciso, Timóteo. Cuidado, Timóteo. Cuidar das pessoas faz parte, Timóteo. Tem que ter reverência, Timóteo, na casa de Deus. Fique ciente, Timóteo. É a casa de Deus. Fique ciente, igreja. Aqui é a casa de Deus. Paulo vai falar outra coisa importante para nós também. Porque se deve proceder corretamente na casa de Deus. Paulo diz que essa casa, a qual Paulo está falando, ele diz que é a igreja do Deus vivo. Paulo tinha em mente o suntuoso templo da deusa Diana. Só que Timóteo também tinha que ter em mente e passar para os seus liderados que os deuses de Éfeso, ele já havia passado. E agora, o povo de Deus, escolhido de Deus, estava agora se reunindo, não para cultuar um Deus morto, mas para cultuar o Deus vivo. Então, nesse lugar, meus irmãos, não habita Deus morto, habita um Deus vivo. Então, nós que fazemos parte desse lugar, nós devemos mudar o nosso procedimento, de modo a agradar esse Deus vivo. Porque aqui, meus irmãos, é onde nós cultuamos ao Deus vivo. E pela misericórdia dele, meus irmãos, nós ouvimos Deus falar. Deus já falou por meio do louvor, Deus já falou por meio da devocional, Deus já instruiu a mim e a você, dizendo: ei, eu cuido de você. Então aqui é a casa do Deus vivo. Irmãos, se aqui é a casa do Deus vivo, e eu me comporto de maneira errada dentro da casa do Deus vivo, com um procedimento incorreto, cadeiras cheias de chiclete, banheiros entupidos com papéis, como alguém pode chegar a esse lugar e dizer, verdadeiramente Deus habita naquele lugar? Como pode isso? Se o meu procedimento aqui dentro tem sido um procedimento mundano. Pastor Hamilton, em algumas pregações, ele falou aqui, esse Deus ao qual Paulo está instruindo a Timóteo, ele passeia no meio da igreja. Veja a grandiosidade do Deus que você serve. Ele passeia no meio da igreja. E se ele passeia no meio da igreja, aqueles que pegam um chiclete e colocam debaixo da cadeira, eu quero lhe dizer uma notícia, ele vê. Aqueles que pegam um papel e colocam dentro do banheiro, quando você, ou até mesmo eu, se estiver sozinho naquele lugar e colocar, eu quero dizer a você, é o Deus vivo, ele vê. Levíticos capítulo 26, vai dizer o seguinte: havia lá uma promessa de Deus para o povo de Israel, dizendo: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aí nós olhamos para hoje, essa promessa ela se tornou muito mais excelente, porque esse Deus, ele não só passeia no meio da igreja, mas ele habita dentro de mim e de você. Agora olhe um Deus santo, puro, que vê todas as coisas, habitando dentro de nós. E nós estamos fazendo o quê? Procedimento errado dentro da casa do Deus vivo. Esse Deus agora, irmão, habita dentro de mim e de você, dentro de cada crente espalhado na face dessa terra. A você que veio aqui esta noite, esse Deus, por meio do seu Espírito, habita dentro de você.
E se Ele te trouxe essa noite, foi para que Ele possa te instruir, dizendo que o comportamento de um cristão ao qual Deus, vivo, santo, reto e justo, não é um procedimento incorreto, mas é um procedimento que glorifique o nome dEle e que as pessoas possam olhar para mim e para você e dizer, ali sim, ali é a igreja onde Deus habita, onde tem um povo que teme e glorifica o seu santo nome. Por isso, irmãos, quando a igreja se reúne e ela age com o procedimento correto diante desse Deus, nós observamos que Deus, Ele age poderosamente. Nós observamos isso dentro dos nossos cultos. Nós vemos Deus operar de maneira extraordinária. E por meio desse nosso correto procedimento, nós podemos evidenciar esse Deus vivo. Por isso, meus irmãos, é importante eu e você ter ciência disso. Não devemos nos comportar como crianças infantis dentro deste lugar. E o que torna um procedimento incorreto dentro da casa de Deus? Não só colocar chiclete na cadeira, não só entupir o banheiro com papel higiênico, não só fazer outras coisas que a gente sabe que a gente está fazendo errado, mas a gente continua fazendo, não só isso. Eu coloquei algumas coisas aqui interessantes. Quando eu não me submeto à autoridade deste lugar, meu procedimento é incorreto. Porque a autoridade, presbíteros, diáconos e outros líderes que foram levantados nesse lugar, foram levantados não porque o pastor Hamilton quis, mas porque o Senhor levantou. Então, quando eu não me submeto a essas autoridades, meu procedimento é incorreto. Quando eu não quero respeitar o pastor, que é meu líder, aquele que Deus levantou e que age comigo biblicamente, meu procedimento é incorreto. Quando o pastor ele vai me exortar e eu digo, pastor, não mande em mim, meu procedimento é incorreto. A Bíblia ela não diz isso, ela não nos ensina isso. Hebreus capítulo 13, ele vai dizer no verso 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Então veja a responsabilidade, irmãos, dos pastores. O autor aos Hebreus, ele vai dizer que 3 coisas importantes. A primeira é a obediência. Aquele que obedece, meus irmãos, isso alegra o coração de um pastor. E o que o autor aos Hebreus quer passar para o seu leitor é justamente isso, que eles obedecessem essas autoridades. Uma outra coisa que o autor aos Hebreus quer passar para o seu leitor é entender que esses pastores, eles têm cuidado deles. Irmãos, um pastor que ele sabe do seu chamado, quando ele sabe de um problema de uma ovelha, ele não dorme. Ele perde o sono. Eu digo isso, irmãos, porque como líder, como diácono nesse lugar, eu já soube também de problemas de irmãos nesse lugar que me tiraram o sono. Imagine de um pastor que sabe de cada um de nós. E aí eu não quero me submeter a esse pastor. Esse procedimento, irmãos, não é um procedimento correto. E o autor aos Hebreus também diz que quando o procedimento é correto, eu me submeto e eu me sujeito a essa autoridade, isso causa alegria, irmãos, no coração de um pastor ou no coração de qualquer líder. Observe bem, irmãos, quando nós chegamos a esse lugar aqui e nós encontramos tudo pronto para lhe receber e para que você receba um bem espiritual. E aí, muitas vezes, nós chegamos atrasados. Mas o que nós queremos? Nós queremos aquele lugar que nós já temos ele de praxe. Mas a igreja está lotada, mas nós queremos aquele lugar. E nós ficamos chateados com o pessoal da recepção, porque o pessoal da recepção não nos coloca no nosso lugar. Esse é um procedimento errado, irmãos. O pastor Hamilton nos exortou, acho que domingo passado, nós devemos chegar cedo, irmãos, na casa do Senhor. Chegue tarde numa audiência no fórum.
você não entra. Você não entra. Quando um professor de escola bíblica, minha amada professora Poliana, se esmera em estudar a palavra do Senhor ou de qualquer outro estudo, e aí você não vem porque não quer. A gente sabe que tem coisas que a gente não vem porque adoece, morreu alguém, alguma coisa desse tipo. Você acha que esse procedimento é correto? Não, meu irmão. Ele se esmerou a semana inteira para lhe dar aula, para lhe instruir, para o seu bem espiritual. Simplesmente eu não vou. É um procedimento incorreto. Quando nós diáconos que estamos ali fora, e estamos orientando ali tudo, para que tudo ocorra bem, e você entre, assiste o culto e fique aqui sem nenhum problema. Tudo isso para o seu bem espiritual. E muitas vezes ficam chateados, porque a gente tira o carro do lugar, bota no... essas coisas. Irmãos, simplesmente nós estamos cuidando daquilo que Deus nos colocou para fazer. Não é porque nós somos chatos, irmãos. É porque nós estamos ali para cuidar. Inclusive daquilo que você, às vezes, deixa lá fora, o seu carro, a sua moto. Cuidar das coisas do Senhor. Colocar os carros direitinho no estacionamento. Que é para que quando saia não haja arranhão, não haja batida nos carros. Mas destratar o diácono, meu irmão, sem ele ter feito nada, porque ele pediu para que você coloque o carro no lugar, o presbítero que estiver ali. Isso não é um procedimento cristão, meus irmãos. Não é um procedimento cristão, um procedimento correto. Mas há uma importância grandiosa para nós em termos um procedimento correto na casa do Senhor. Porque aqui, irmãos, a igreja, ela é coluna e alicerce da verdade. Então, como coluna e alicerce da verdade, eu vou viver a verdade. Eu vou viver a verdade. Essa questão de ser coluna e alicerce da verdade, o apóstolo Paulo, ele vai olhar para as estruturas arquitetônicas do templo da deusa Diana. E ele vai ver que naquele lugar havia 127 colunas. E todas elas eram suntuosas, ou pelo menos elas erguiam um telhado suntuoso de mármore. E aí o apóstolo Paulo, ele olhando para isso, ele olha para Timóteo e vai dizer: Timóteo, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Irmãos, o meu procedimento e o seu, ele eleva o evangelho e vai mostrar as maravilhas do evangelho. Agora, um mau procedimento, nós não mostramos absolutamente nada. Nós vamos mostrar a verdade de Jesus, meus irmãos, ao qual nós dizemos que servimos e que agora habita dentro de mim e de você. E a igreja, irmãos, ela não precisa aparecer, ela não precisa de nada, irmãos. Assim como uma coluna de um prédio, ela não precisa aparecer. O que ela precisa, irmãos, é viver a verdade. Viva a verdade. Viva a verdade e você vai ver como deve-se ter um correto procedimento na casa do Senhor. As pessoas chegarem aqui e você ser um conhecedor da verdade e viver a verdade. A igreja está lotada, chegou um convidado, chegou um visitante. Você se levanta do seu lugar, dá o lugar ao visitante e aquela pessoa vai sair daqui e vai dizer: Deus verdadeiramente habita naquele lugar. Porque as pessoas daquele lugar, eles vivem a verdade. Mas será que meu procedimento, irmãos, ele demonstra que eu vivo a verdade? O que nós temos visto é um individualismo ganancioso, grandioso, falta de empatia, onde nós não temos nos preocupados com as pessoas, principalmente os da casa.
E ser igreja, irmãos, não é isso. Se eu vivo a verdade ela diz que eu devo amar o meu irmão. E porque eu não amo, eu fico com raiva do meu irmão por coisas bestas. Mas eu digo que eu vivo a verdade. Eu até canto que eu vivo a verdade. Se eu vivo a verdade de Deus, se eu tenho um correto procedimento na casa do Senhor, eu devo contribuir para o bom andamento deste lugar. Mas muitas vezes nós não contribuímos. Eu ia falar o contrário de contribuir, que eu não tenho nem essa palavra, eu acho. Descontribuir. Eu descontribuo. Como? Falando mal dos irmãos. Eu sei do problema do meu irmão e eu não intercedo, ou eu não faço absolutamente nada para ajudar o meu irmão. Eu descontribuo. Esse, irmãos, não é um procedimento correto. O procedimento correto era que nós contribuíssemos para o crescimento da igreja. Você já pensou, irmãos, essa igreja com o seu procedimento correto, principalmente dentro dela, ela impactar um bairro? Você crê que a igreja ela pode impactar um bairro? Ela pode impactar um bairro, irmãos. As igrejas impactaram nações. E foram homens de Deus, mulheres de Deus que fizeram isso. Paulo diz, Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós, mas pelo procedimento correto de Elias, na oração, Elias, ele orou e por 3 anos e meio não choveu, mas também Elias orou e por 3 anos e meio choveu. Elias era homem de Deus, eu e você somos homens e mulheres de Deus. Qual é a diferença de Elias e nós? Nenhuma. O que nós precisamos atentar é que muitas vezes o nosso incorreto procedimento, ele não tem deixado as coisas acontecerem na nossa vida. Se a igreja, irmãos, ela é coluna e baluarte da verdade, a igreja ela é responsável em manter a verdade contra toda heresia, incredulidade, mau comportamento, rebeldia que possa surgir em nosso meio. Essa ideia de coluna, irmãos, é uma ideia de sustentação, também uma ideia de altura. Então, as colunas lá, qual Paulo tinha em mente, elas sustentavam aquele lugar. E hoje a igreja, ela sustenta a verdade de Deus. Irmãos, a verdade de Deus, ela não foi dada ao mundo. Ela não foi dada a outras religiões. Não, ela foi dada a homens pecadores que, pela misericórdia de Deus, o Senhor resolveu revelar a verdade a mim e a você. Para que nós pudéssemos sustentar essa verdade, não só com a nossa boca, mas também com o nosso procedimento. Mas se a igreja ela tem um procedimento incorreto, como se pode sustentar essa verdade? Eu já estou concluindo. Demonstre essa preocupação assim como o apóstolo Paulo teve. Lembre-se, aqui é a casa de Deus. Aqui não é a igreja de um Deus morto. Aqui é a igreja do Deus vivo. Então, diante disso, irmãos, como deve ser o meu procedimento agora? Zelando por este ambiente. Não trate a casa de Deus como algo banal, sem importância, como se fosse mais um lugar em que nós vamos. Não faça isso. Aqui é a casa de Deus, o Senhor nos acolheu como família. Lembre-se, Luciene cantou, falou aqui na ministração do louvor,
Nós estávamos longe, distante, mas Ele, pela misericórdia dEle, Ele nos trouxe para perto. Olha que coisa linda, meus irmãos. Então, minhas atitudes aqui, irmãos, podem também refletir muito sobre o meu procedimento como igreja. Sim, pode refletir muito. Você já pensou, meus irmãos, em entrar um visitante neste lugar e visitar os nossos banheiros e comparar o banheiro da gente com o banheiro do Parque do Povo? É triste, irmãos. Esse não é um procedimento correto, irmãos. Que testemunho é esse que nós vamos dar? Um visitante chegar a esse lugar e ter inúmeras cadeiras cheias de chiclete. Quer chupar chiclete, irmãos? É bom demais, eu até trago para o culto. Pega um papelzinho, enrola. Depois segura na mão. Tem lixo lá fora, não joga no salão não. Não joga os papéis de confeite no salão, não joga os copos no salão. O meu procedimento, irmãos, tanto aqui quanto fora, tem sido o mesmo do mundo? Se sim, eu como conhecedor da verdade, eu não posso proceder dessa forma. Eu tenho que ter consciência de uma coisa. As pessoas veem em nós, irmãos, a verdade de Deus. Portanto, se o nosso procedimento, ele tem sido um procedimento mundano, nós precisamos nos arrepender. Pedir misericórdia ao Senhor. Pedir que Ele nos perdoe. E que Ele faça a igreja dEle, a casa dEle, a igreja do Deus vivo, andar de modo digno do Senhor. Nós precisamos atentar para isso. Porque, irmãos, eu não vejo, o pastor não vê, os presbíteros não vê, os diáconos não vê, mas o Senhor vê. Nós precisamos atentar para isso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.